procedimento para apurar a causa da morte de alguém assassinado é distinto na legislação brasileira. As primeiras providências não são da polícia investigativa, mas do pessoal médico. O Instituto Médico Legal, nesse sentido, tem uma tarefa muito importante. O corpo precisa ser analisado. O laudo, chamemos isso de autópsia ou autopsia, ele é fundamental para que a polícia investigativa tome as devidas providências. Não que o laudo do Instituto Médico Legal seja dirimente, pois outros elementos podem concorrer nas chamadas linhas de investigação, a materialidade, a causa da morte, seja interna ao corpo, seja externa, o agente causador ou conjunto de agentes. Isso ajuda bastante na elucidação do crime. Abre-se uma investigação, terminada a investigação, salvo o melhor juízo dos profissionais de direito aqui presentes, isso deve ser entregue ao Ministério Público, para que tome as providências. Aí, vai agora um outro elemento, a investigação propriamente dita, se os causadores não são tão evidentes com os elementos até então apurados. A investigação avança até chegar onde? Aos causadores materiais, portanto, os autores intelectuais, ou o autor, e os autores intelectuais, ou o autor. Ou, se o autor intelectual é o mesmo autor material. No direito civil, parece que esses são os elementos essenciais até se chegar a uma conclusão que, todavia, é sempre uma conclusão, pois os próximos passos é o Ministério Público acolher aquele laudo, apresentar à magistratura para solicitar as suas providências. Depois o fulano vai ser acusado, ou vão ser acusados, vai ser dado o direito de defesa, pelo menos na lei, o devido processo legal, até se chegar a uma conclusão que vai ser submetida a um recurso, ou apelo, chame do jeito que quiser, a uma outra instância, até que se transite em julgado. Bem, até aqui direito civil brasileiro. Agora precisamos, porque é sexta-feira da paixão, analisar no relato que acabamos de ouvir e nas leituras que antecederam o Evangelho, se existem autores intelectuais da morte de Jesus. E quais são? Se existiram autores materiais da morte de Jesus, e quais são? E qual o grau de responsabilidade de cada um deles? Sim, porque será preciso dosar, em caso de condenação, diante de Deus, entre todos os responsáveis, a pena proporcional à gravidade do delito. Gradação da pena, daí se fala de delito qualificado. A pena é tal, porém, se foi cometida com isso, com requinte de crueldade, com isso, daquilo, outro, a pena aumenta e tanto. Na Bíblia também existe isso? Existe. Com uma diferença. A condenação para quem morrer em pecado mortal é o inferno, para todo mundo. Só que o inferno tem graus de sofrimento, tem graus de desgraça. Tem sofrimento que é igual para todo mundo, mas tem um sofrimento requintado para aqueles que cometeram pecados mais graves. Mas a pergunta é, o que é que eu tenho a ver com isso na sexta-feira da paixão? Tem.
Tem. Porque se no direito civil não tem essa distinção que eu vou fazer agora, em direito eclesiástico e na própria Escritura tem a distinção entre autores intelectuais próximos e autores intelectuais remotos. Entre os autores intelectuais remotos, eu, Dom José Francisco, a senhora, o senhor, horripilantes, terríveis e malvados autores intelectuais da morte de Jesus. O senhor está me acusando, Dom José? Não, eu não. É a palavra de Deus que está acusando Vossa Senhoria, Vossa Reverendíssima. Cadê ele? Fugiu. Estou brincando. Não está. Mande buscar o autor intelectual remoto. Para cá também. A prova está na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Vamos distinguir o que é autor intelectual e autor material. Creio que praticamente todos sabem. O autor intelectual é o mentor, é aquele que maquina, que perpetra, pelo menos na cabeça, que estuda o modus operandi mais eficaz, segundo ele, para se atingir o intento, que é tirar a vida da pessoa. Existe autor intelectual e existem autores intelectuais. Também em direito civil, quero crer que existe gradação. Isto é, tem autor material que é mais responsável, ou pela posição que ele ocupa, os outros também pensaram, estudaram, etc., deve ter em direito civil em âmbito de autoria intelectual. E esses autores intelectuais, no relato que nós acabamos de ouvir, vamos tipificá-los? O que quereis me dar para que eu vos entregue? Quem disse isso ao procurar os sumos sacerdotes? Judas Iscariotes. Mas os que queriam a morte de nosso Senhor não eram apenas os escribas, os fariseus, os doutores da lei. No palácio de Herodes, Jesus tinha desafetos. Mas também tinha gente do lado de Jesus. Quem lembra o nome de uma mulher que era discípula de Jesus, que se converteu para nosso Senhor, procurador de Herodes, era o esposo dela, Joana, esposa do procurador de Herodes, que era Cusa. Joana, mulher de Cusa. No palácio de Herodes, tinha quem amasse Jesus, mas tinha quem odiasse Jesus. Muito bem, então, autores intelectuais, precisamos estudar uma forma de pegá-lo. Como vai ser? Judas ajudou os religiosos a estudar. Portanto, autores intelectuais. Foram os mais importantes? Não foram. Por quê? Porque o autor intelectual que bate o martelo, sabendo da inocência de Jesus, conforme ouvimos no relato há pouco, Herodes estava convencido subjetivamente da inocência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse com todas as letras: este homem é inocente. Ele recuou diante da gritaria, diante da pressão. Portanto, a autoria intelectual deve ser imputada a Herodes com um agravante. Ainda que ele sentisse medo, ele tinha o poder de decisão, porque os religiosos disseram: nós não podemos condenar ninguém à morte. Qual foi o recado? Toma que o abacaxi é teu. Tome logo a decisão. E ainda ameaçaram: se você solta esse homem, você se torna inimigo de César, porque esse homem disse que era o rei dos judeus e nós só temos um rei, que é o imperador romano. Bem, agora vamos a uma autoria intelectual menor, porque antes de ir para Pôncio Pilatos,
para onde os sumos sacerdotes mandaram Jesus? Para Herodes, que também podia salvar nosso Senhor, não o fez. Mas a responsabilidade dele era menor, porque ele era tetrarca. Herodes era governador. Ele podia até passar pelo crivo malvado de Herodes, se Herodes o condenasse. Mas certamente quem daria a palavra final era Pôncio Pilatos. Pronto. Até aqui, nomeamos os autores intelectuais próximos, imediatos, protagonistas dessa cena que durou 3 horas. Então eu estou isento de qualquer acusação, ou o Senhor quer me acusar e se acusar, e acusar também o responsável remoto pela morte de Jesus, o pobre padre, o pobre bispo e todos nós pobres criaturas? Bem, vocês prestaram atenção na primeira leitura que nós acabamos de ouvir? Isaías capítulo 53, versículo 8. Eu vou ler bem devagar. Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Pronto. Autoria intelectual remota. Foram os pecados cometidos por todos os homens de todas as épocas. A intelectualidade da morte de Jesus. O eu quero pecar. Significa na prática, eu quero ofender Jesus. Eu quero machucar Jesus. Mas a frase é tão horripilante, a frase é tão materialmente, secamente falando, inadmissível, que o pecado comporta exatamente isso. O que eu quero quando decido pecar é desfrutar da felicidade que o pecado me oferece. Só que, à luz da fé, o pecado pode trazer até um efeito efêmero, pontual, imediato, ou a médio prazo. Sei lá, o ladrão que sente prazer em roubar para desfrutar nas Bahamas, em Miami, ou sei lá onde, o dinheiro para, digamos assim, sentir prazer o resto da vida? Sim, sem dúvida alguma. O mistério do pecado é exatamente esse, é que ele tem uma face gostosa, tem uma face sedutora, tem uma face de hedonismo, de prazer, de sorte que, mesmo você sabendo que isso magoa Jesus, que isso ofende Jesus, que isso fez e faz Jesus sofrer e morrer, você faz. Entenderam aqui o mistério do pecado? Voltemos à primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. Pronto, aqui o relato da paixão de Jesus assume um aspecto incômodo, perturbador para mim, para a senhora, para o Senhor e para todos nós. Sim. Agora precisamos colocar uma outra coisa que está no versículo 10. Porque se com nosso pecado quisemos macerar Jesus, o versículo 10 diz aparentemente uma outra coisa. Agora vamos para o lado misterioso da parte de Deus, do relato da morte de Jesus. O versículo 10 de Isaías 53, primeira leitura, diz: o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita, pois ele entregou o seu corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Entregou. Pergunta: quem entregou Jesus nessa sexta-feira da paixão? Importa que nós digamos com clareza:
Porque estamos diante de um verbo polissêmico, isto é, um verbo que tem vários significados. A primeira pessoa que vem à mente de vocês quando eu pergunto quem foi que entregou Jesus à morte, todo mundo sabe, Judas Iscariotes. Porém, temos no evangelho que nós acabamos de ouvir uma outra informação. Qual é a informação? João capítulo 19, versículo 16. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Então, agora eu pergunto a vocês, quem entregou Jesus para ser crucificado? Judas Iscariotes e Pôncio Pilatos. Agora vamos a Gálatas capítulo 2, versículos de 19 a 20. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não é bom complicar? Temos que complicar para depois melhorar, para depois resolver o abacaxi. Atenção, minha vida é São Paulo, minha vida presente na carne. Eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pergunta, quem entregou Jesus para Jesus morrer? Judas Iscariotes, Herodes e o próprio Jesus. Mas vamos complicar ainda mais. Por quê? Porque na primeira leitura, no evangelho que nós acabamos de ouvir, nós encontramos, não é no evangelho, é na primeira leitura de hoje, o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. O Senhor é Deus Pai. Foi Ele que entregou o Filho para ser esmagado. Eu vou repetir, porque aqui temos primeiro uma frase horrível, se não é bem explicada, mas ela é bela, porque vai ser bem explicada, modéstia à parte. A frase de Isaías 53, 10 é: o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Pergunta, quem foi que entregou Jesus para morrer? Judas Iscariotes, Pôncio Pilatos, o próprio Jesus e Deus Pai. Cruz credo. Quer dizer que houve 4 entregas? Bem, da parte de Deus houve uma, da parte dos homens houve outra. O verbo entregar, como eu disse, é polissêmico. Tem vários significados. Primeiro, vamos explicar essa frase que causa um mal-estar tremendo em quem acredita na bondade de Deus. Este é o meu filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouviu? Lembram dessa frase do Senhor? Tanto no batismo, nas águas do Jordão, quando João Batista batizou nosso Senhor, e também na transfiguração, esse é o meu filho amado, ouviu? Pois bem, então como é que o pai esmaga o filho? A resposta está no versículo 5. O pai esmaga o filho, oferecendo-o para que o filho morra. Mas o motivo da entrega do pai, do seu filho aos homens, está em João capítulo 3, versículo 16. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o motivo da entrega, que torna a entrega da parte do Pai diferente da entrega da parte de Pôncio Pilatos e da parte de Judas Iscariotes. O Pai entregou o Filho para o Filho morrer por nós, por amor e nos salvar. Judas Iscariotes entregou Jesus por causa disso, porque queria ver Jesus morto, porque não o amava.
E Pôncio Pilatos entregou Jesus, porque, malgrado a consciência da inocência de Jesus, quis se livrar desse estorvo, quis ceder à pressão dos judeus, quis simplesmente permanecer no cargo. Os motivos são bem diferentes. E outra, Cristo que me amou e se entregou a si mesmo por mim, diz São Paulo, Cristo se entregou porque o Pai o havia entregue. E a vontade do Pai de entregar o Filho corresponde com a vontade do Filho de se entregar. Porque o Filho é, como diz São Paulo, obediente até a morte, e morte de cruz. Pronto, agora nós compreendemos exatamente o que significa Isaías 53, versículo 10. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Mais atentos, porque Jesus, Todo-Poderoso, não foi macerado com as mãos de Deus Pai. E Deus Pai não forçou nem Herodes, nem Pôncio Pilatos, nem Anás, nem Caifás, nem os soldados, autores materiais. Agora entramos na autoria material próxima, porque a autoria material remota são os nossos pecados. A autoria intelectual remota da morte de Jesus, nossa intenção de pecar, nossa razão colocada em ato para ofender a Deus. Razão e execução em nós, autores intelectuais remotos, inteligência para pensar e o pôr em ato o pecado é a materialidade, é o pecado sendo consumado, tudo isso remotamente. Mas na época de Jesus, temos os soldados, temos os que coroaram Nosso Senhor, os que cuspiram no corpo de Nosso Senhor, os que deram chicotadas em Nosso Senhor, os que xingaram Nosso Senhor, seja no litóstroto, seja no caminho, seja também no próprio Calvário. Muito bem, mas essa distinção em nada nos motiva a dizer: desgraçados que fizeram aquilo com o bondoso Jesus, eu não faria isso. Desculpe eu dizer, com toda a crueza da sexta-feira da paixão, ninguém se atreva a fazer isso. Porque o relato da Escritura pode ser feito de forma imparcial, isto é, eu vou me debruçar sobre o texto, portanto vou fazer uma análise filológica, gramatical, vou entrar no mérito da questão, mas das personagens que aparecem aqui, como um educado, inteligente, imparcial jornalista que não se mete, simplesmente relata aquilo que leu, aquilo que contemplou, que analisou. A ótica da fé não permite que nós façamos isto nos relatos da paixão de Jesus. Por isso, a leitura de fé dos relatos da paixão é a leitura de um culpado, de um acusado, de um responsável pelos sofrimentos de Jesus. Desculpem dizer, eu, a senhora, o Senhor. Eu repito, o choro, se alguém chorou na sexta-feira da paixão, fez bem, vírgula, se o motivo foi esse que Jesus disse para as filhas de Jerusalém. Acompanhando Jesus com a cruz às costas em direção ao Calvário, elas choravam. Qual foi a advertência de Jesus, vendo-as chorando? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se eles fizeram isso com o lenho verde, o que não farão com o lenho seco? O lenho verde é Jesus, o inocente. Se foram capazes, eles, vocês e todos nós, de fazermos isso com Jesus, do que não somos capazes. Essa é a interpretação da frase de Jesus. Por isso, se alguém chorou e o motivo não foram os seus pecados e os pecados dos homens, chorou perdendo tempo. Pare de falar, pare de chorar besteira.
Jesus não precisa do seu choro, Jesus não quer o seu choro. Deixe desse seu teatro, passe a chorar, se quiser, por outro motivo, por outra causa, por outra razão. O senhor pode me dar a razão? Eu não, mas Jesus sim. Não choreis por mim, chorai por vós mesmas. Na sexta-feira da paixão, Jesus não quer solidariedade de ninguém, até porque seria ridículo que um algoz fosse consolar Jesus. Você está me matando, você está me crucificando, você está me ofendendo, eu não quero. Daí vocês entendem porque quando ofereceram os soldados vinagre e fel numa esponja embebida dessa mistura, Jesus rejeitou, não quis e disse: tudo está consumado. Amados irmãos, é doloroso? É, mas eu quisera que mais uma sexta-feira da paixão para nós fosse uma peça de acusação implacável dos evangelhos para todos nós, com a ajuda da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. A segunda leitura diz: Cristo Jesus, e nisso reside um mistério, viu, que eu tenho aqui que explicar para vocês. Diz o texto, versículo 7, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. O texto diz com todas as letras que Jesus, ao longo de toda a sua vida, com fortes clamores e lágrimas, pediu ao Pai para livrá-lo desse momento. Portanto, não foi somente no Jardim das Oliveiras. Se possível, afasta de mim esse cálice. A carta aos Hebreus diz algo mais dramático. E qual é o dramático dessa frase? É que Jesus já vinha sofrendo ao longo de toda a sua vida por causa do momento crucial que chegaria. Prestem bem atenção, Hebreus 5, versículo 7. Nos dias de sua vida terrestre, não é somente nos dias de sua vida pública, que foram 3 anos, e Jesus viveu 33. Portanto, foi ao longo de 33 anos que Jesus dirigiu preces e súplicas, e mais, com forte clamor e lágrimas. Imaginar que o sofrimento de Jesus só foi na véspera da paixão e no dia da morte? Não. Que só foi ao longo dos 3 anos de sua vida pública? Não. Foi ao longo de toda a sua vida. Veio para sofrer, e só sofrer. Mas vejam agora o mistério desse texto da segunda leitura. Pediu àquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido. Como é que ele foi atendido se ele morreu? Há 2 formas de você ser atendido quando pede para não morrer. A segunda é a mais importante. A primeira é: Senhor, eu não quero experimentar a morte porque eu não quero ser vítima dela. A segunda, já que isso não é possível, e foi esse o pedido de Jesus no Jardim das Oliveiras, se possível, afasta de mim este cálice. Logo em seguida ele acrescenta: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Então Jesus foi atendido. Não do jeito que o ser humano apegado à vida terrena concebe. Eu não quero esse tipo de morte e eu não quero nem morrer. O pai atende o filho, mas como que invertendo as coisas. Eu não quero que você morra jamais, mas a única forma de você jamais morrer é passar por essa realidade que ceifa a sua vida terrena. Por isso, o seu pedido vai ser atendido por mim, meu filho. Só que você vai morrer, mas ao 3º dia vai ressuscitar. A palavra-chave, então, para o mistério que torna a prece de Jesus ao longo de toda a sua vida, e também no Jardim das Oliveiras, se possível, afasta de mim este cálice, está explicada. É o mistério da ressurreição, mas dele não vou falar porque não é assunto para tratar hoje. Mas eu já anuncio, a vigília pascal de amanhã
graças a Deus, vai ser demoradíssima, como vai ser demorada também a homilia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.